In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. Qual é a atração sobre a montanha? William Marion Branham, 25 de julho de 1965, Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Let's bow our heads now. Vamos inclinar nossas cabeças agora. Father God, that's our sincere prayer tonight. Deus Pai, esta é a nossa sincera oração nesta noite. Seeing all that you are doing for the people in this day, Vendo tudo o que tu estás fazendo pelas pessoas neste dia, and we ask you, Lord, may we only believe. e nós te pedimos, Senhor, que possamos somente crer. Just believe it's a truth, the written word being made manifest to us. Somente crer que esta é a verdade, a palavra escrita sendo manifesta a nós. Grant these things, Father. Concede estas coisas, Pai. Now tonight, we want to thank you for the light that you throwed on the Scriptures for us this morning. Agora, nesta noite, nós queremos te agradecer pela luz que tu lançaste sobre as Escrituras para nós nesta manhã. And we pray tonight, Lord, in the prayer line, that you will vindicate your word to be the truth. E nós oramos nesta noite, Senhor, que na fila de oração, que tu vindiques a tua palavra como sendo a verdade. We pray for all the churches and the congregations that's gathered around their little microphones out across from the nation. Oramos por todas as igrejas e pelas congregações que estão reunidas ao redor dos pequenos microfones através da nação, All the way to the west coast, up into the mountains of Arizona, até a costa oeste, até lá nas montanhas do Arizona, down into the plains of Texas, way into the east coast, lá nas planícies do Texas, até lá na costa leste, all across the country, Lord, where they have gathered. através de todo o país, Senhor, onde tem se reunido. Many hours apart we are in time, but Lord, we're together tonight as one unit, believers waiting for the coming of the Messiah. Estamos a muitas horas de distância no tempo, mas, Senhor, nós estamos juntos nesta noite como uma unidade, crentes, esperando pela vinda do Messias. We pray, Heavenly Father, that you'll send him soon for your church. Nós oramos, Pai Celestial,
que tu o envies em breve para a tua igreja. For we asked it in His name. Amen. You may be seated. Pois pedimos em seu nome. Amém. Podem se sentar. Christian greetings to all that's here tonight. Saudações cristãs para todos que estão aqui nesta noite. I'm sorry that we're still jammed and packed till we can hardly breathe. Sinto muito por continuarmos apertados e lotados a ponto que mal podemos respirar. Even the air conditioners, as well as this air conditioning, doesn't have much effect. So many people. Mesmo os condicionadores de ar, ainda sendo ar-condicionado, não surte muito efeito. Há muita gente. If it was hardly just a normal church full of people, those air conditioners would freeze you. Se fosse somente a quantidade normal de pessoas aqui nesta igreja, esses condicionadores de ar congelariam você. But now, everyone's got a fan fanning, and the air conditioner's blowing as hard as they can. Mas agora, todos estão se abanando com leques e os condicionadores soprando o mais que eles podem. We send greetings from the East Coast to the West, to all our friends in Christ who's listening in. Enviamos saudações desde a costa leste até a oeste, para todos os nossos amigos em Cristo, os quais estão ouvindo. We send greetings over in San Jose, Brother Borders, the group up there. Enviamos saudações a São José, irmão Borders, o grupo lá. We send greetings up in the mountains, Prescott, Arizona, to Brother Leo Mercer and his group that's up there waiting for the coming of the Lord. Enviamos saudações lá nas montanhas de Prescott, Arizona, ao irmão Leo Mercier e seu grupo que está lá esperando pela vinda do Senhor. We send greetings to those in Tucson that's gathered tonight waiting for the coming of the Lord. Enviamos saudações àqueles em Tucson que estão reunidos nesta noite esperando pela vinda do Senhor. Down in Houston, Texas, to those who are waiting for the coming of the Lord. Lá em Houston, Texas, aqueles que estão esperando pela vinda do Senhor. Up in Chicago, to those who are waiting for the coming of the Lord. Lá em Chicago, aqueles que estão esperando pela vinda do Senhor. Up on the East Coast, New York and Connecticut, and the great groups up there that's waiting for the coming of the Lord. Lá na costa leste, Nova York e Connecticut, e os grandes grupos lá que estão esperando pela vinda do Senhor. We don't have room here to seat them, so we just have to send them the word through the medium of the telephone. Nós não temos espaço aqui para assentá-los, então nós temos que lhes enviar a palavra por intermédio do telefone. We send greetings to Brother Junior Jackson tonight and his group down in Clarksville. Enviamos saudações ao irmão Junior Jackson nesta noite e o seu grupo lá em Clarksville. Brother Ruddle up on 62 and his group waiting for the coming of the Lord. Ao irmão Ruddle na 62 e seu grupo esperando pela vinda do Senhor. And we're gathered here tonight at the home church, the tabernacle, waiting for the coming of the Lord. E estamos juntos aqui nesta noite na igreja sede, no tabernáculo, esperando pela vinda do Senhor. And now, many of you maybe wasn't at the services this morning, E agora, muitos de vocês talvez não estavam no culto nesta manhã, but I trust that everyone that wasn't will get that tape. mas eu espero que cada um que não estava consiga aquela fita. For I believe that it was the most greatest message to the church since the message of Sirs, what time is it? Pois eu creio que foi a mensagem mais direta para a igreja desde a mensagem Senhores, é este o tempo. I felt the anointing of the Spirit, felt led to say what I did. Eu senti a unção do Espírito, me senti dirigido a dizer o que disse. It was long, but yet I felt led to do it. Ela foi longa, mas eu me senti dirigido a fazer isso. And I think the Lord, by His Word, showed that what hour we're living. Eu creio que o Senhor, através de sua palavra, mostrou a que hora estamos vivendo. And to make sure that we understand these mysterious things that's happening. E certifiquem-se que entendamos estas coisas misteriosas que estão acontecendo. You know, the Bible said, the wise shall understand. Vocês sabem, a Bíblia diz, os sábios entenderão. But the
nations and the people will grow weaker and wiser. Mas as nações e as pessoas se tornarão mais fracas e mais sábias. Just think the average American now is in middle age, about 20 years old. Weaker, but wiser. Simplesmente pense, o americano típico agora está na idade média, cerca de 25 anos de idade, mais fraco, mas mais sábio. They didn't have jet planes in them days and atomic warheads, but they lived a lot longer. Não tinham aviões a jato naqueles dias e cargas atômicas, mas viviam muito mais. We're getting weaker and wiser, and our own wisdom is what's going to destroy us. Estamos ficando mais fracos e mais sábios, e a nossa própria sabedoria é o que irá nos destruir. We will destroy ourselves. Nós nos destruiremos a nós mesmos. God will not destroy us. Our wisdom will destroy us. Deus não nos destruirá. Nossa sabedoria nos destruirá. It's always been that way, and so will it be again. Sempre foi desta maneira, e assim será outra vez. Now, the Lord willing, next Sunday morning, not knowing now what I will speak on, Agora, o Senhor permitindo, no próximo domingo de manhã, não sabendo agora sobre o que falarei, but I trust that the Lord, if He lets us live and nothing happens, and it be His will, mas eu confio que o Senhor, se Ele nos deixar viver e nada acontecer, e se for da vontade dEle, we aim to speak another message next Sunday morning, have prayer for the sick next Sunday night. nós planejamos pregar outra mensagem no próximo domingo de manhã, ter oração pelos enfermos no próximo domingo à noite. Then it falls my lot to return back home to Arizona to take the family back so that the children can register in school. Então, toca a mim retornar para casa no Arizona, a fim de levar a família de volta para que as crianças possam se matricular na escola. Then we'll notify you, just as we can, of the meetings as they mature, or the times places that we aim to be. Então vocês serão, nós notificaremos a vocês, assim que pudermos, sobre as reuniões à medida que elas se concretizarem, ou o tempo que os lugares que planejamos estar. So, God bless you all. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Now tonight, knowing that I'm 15 minutes late to begin with, Agora, nesta noite, sabendo que eu estou 15 minutos atrasado para começar, 7:45 here in Jeffersonville, and that's about 8:45 at the East Coast. 15 para as 8 aqui em Jeffersonville, e são cerca de 15 para as 9 na costa leste, And then it's about 5 o'clock on the West Coast. e então são cerca de 5 horas na costa oeste. So now we are just about sundown here, Então agora, para nós, o sol quase já se pôs aqui, and I want to speak to you for just a short service to try to find the anointing of the Spirit and then call the prayer line. e eu quero falar a vocês como sendo um pequeno culto para tentar encontrar a unção do Espírito, e então chamar a fila de oração. Now I want the congregation here, as well as the congregation assembled at other places, E eu desejo que a congregação aqui, bem como as congregações reunidas em outros lugares, find some man, some brother that's anointed by the Spirit, encontrem um homem, algum irmão que seja ungido pelo Espírito. and when we start praying for the sick, go lay hands upon those that's in your congregation. E quando começarmos a orar pelos enfermos, que vá e imponha as mãos naqueles que estão na sua congregação. Remember, God is omnipresent. He is everywhere. Recordem, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. So down in Texas, over in California, up in Arizona, wherever you are, Então, lá no Texas, na Califórnia, lá no Arizona, onde quer que você esteja, lay hands on those that are sick when we start praying for the sick. imponha as mãos naqueles que estão enfermos quando começarmos a orar pelos enfermos. And I'm sure God will hear and answer prayer. E tenho certeza que Deus ouvirá e responderá à oração. Strange thing last Sunday night, and the anointing was going on, and the Holy Spirit Coisa estranha no último domingo à noite, e a unção estava em ação, e o Espírito Santo, is quiet. A thing I hadn't had
a line of discernment for months and months since I was here the other time. Foi uma coisa e tanto. Eu não havia tido uma linha de discernimento fazia meses e meses, desde que estive aqui da outra vez. Then to walk up there under a promise, you don't know that He'll do it. E então chegar aí sob uma promessa, não se sabe se Ele o fará. You can't say He'll do it. Não se pode dizer que Ele o fará. You just got to walk up there and wait. Simplesmente tem que se caminhar aí e esperar. He's sovereign. He does what He wants to. Ele é soberano, Ele faz o que deseja. But stand there and wait to see what He will do. Mas ponha-se em pé aí e espere para ver o que Ele fará. Then feel it break through on you like that. Então sinta aquilo manifestar-se em você dessa maneira. And at the end of the meeting, not knowing who it was, E no final da reunião, não sabendo quem era, but there'd been a man somewhere along the line that was tall, bald on top, and he was a very sick person. mas havia um homem em algum lugar na fila que era alto e careca, e ele era uma pessoa muito enferma. Then right at last there was a man appeared here on the platform E então, no final, houve um homem que apareceu aqui na plataforma and had his head down and looked like he was suffering, holding himself around the stomach. e tinha sua cabeça inclinada e parecia que ele estava sofrendo, segurando seu estômago. And I thought that must be that first man or second man or whatever it was that I prayed for him. E eu pensei que aquele devia ser aquele primeiro homem, ou segundo homem, ou seja qual tenha sido aquele que orei por ele, Because he was bald and was holding his head down, a large man, stooped over. porque ele era calvo e estava mantendo sua cabeça inclinada. Um homem forte estava inclinado para frente. But I looked around and I found the gentleman sitting out there, but he was rejoicing. Mas eu olhei ao redor e encontrei o cavalheiro assentado ali, mas ele estava regozijando. I thought, where is it? Eu pensei, onde está? I couldn't decide where it was at. Eu não conseguia decidir onde estava. I could feel it and see the man before me. Eu podia sentir aquilo e ver tal homem perante mim. I felt it pull around this way and it was coming from back. Eu senti aquilo puxar nesta direção e estava vindo de trás. I looked at Brother Neville and these two sitting here, it wasn't them. Eu olhei para o irmão Neville e esses dois assentados aqui não eram eles. I said, the man is on the inside of that baptistry back there. Eu disse, o homem está dentro daquele batistério ali atrás. And you know who it was? Brother Shepherd. E vocês sabem quem era ele? O irmão Shepherd. The reason I couldn't recognize him is sitting back there with his head bowed, praying. A razão pela qual não pude reconhecê-lo, ele estava sentado ali atrás com sua cabeça inclinada, orando. He thought he was going to die. Has thought that for the last few weeks. Ele achava que ia morrer, achava isso durante as últimas semanas. His wife told him to go get a new pair of shoes, and he said, I won't need them. I won't be here that long. Sua esposa lhe disse para comprar um novo par de sapatos, e ele disse, eu não vou necessitar deles. Eu não estarei aqui muito tempo. And he met me the other day up there in the yard. Brother Woods is shouting and praising God. E ele se encontrou comigo outro dia lá no jardim do irmão Wood, gritando e louvando a Deus. Said, I'm eating bacon, eggs, tomatoes, anything I want. Disse, eu estou comendo bacon, ovos, tomates, tudo que eu quero. And humbly giving up his seat, getting back in there, out of the way, and praying. E humildemente, dando o seu lugar, ficando lá atrás sem estorvar e orando. You see, you don't need a prayer card. You only need faith, see? Veja, você não necessita de cartão de oração, você só necessita de fé. Está vendo? I didn't know whether he was healed or not. I just said, a man praying has got something wrong. Agora, ele não sabia se ele havia sido curado ou não. Eu simplesmente disse, um homem orando, ele tem algo de errado. I think he called what it was, stomach trouble, and praying back behind here. Eu acho que ele manifestou o que era. Problema estomacal e orando aqui atrás. The Lord Jesus make you well. Now that's all I could tell. O Senhor Jesus o cura. Agora, isso foi tudo que eu pude dizer. The pull was that he was praying. O que atraía era que ele estava orando. I could see it, but what happens, I don't know.
See? Eu podia ver isso, mas eu não sabia o que acontecia. Está vendo? But when you see it come back, everybody's aware. When it says, "Thus saith the Lord," see, that's not me speaking no more then. That's Him. Mas quando você o ouve de volta, todos estão cientes quando ele diz, assim diz o Senhor. Veja, isso não é mais eu falando, então. É ele. But I always say, Jesus Christ has made you whole. That's exactly the truth. Mas eu sempre digo, Jesus Cristo o curou. Essa é exatamente a verdade. He was wounded for our transgressions. With His stripes we were healed. See? See? Ele foi ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? Está vendo? But when it comes, thus saith the Lord, and tells you what to do and what's going to happen, watch that. It'll be that way. Mas quando isso vem, assim diz o Senhor, Ele diz o que fazer e o que vai acontecer. Observe isso. Será dessa maneira. But when I say Jesus Christ heals you, makes you whole, you believe it. Because He's already said it. I'm just repeating what He said. Mas quando eu digo Jesus Cristo o cura e o faz são, creia nisso, porque Ele já o disse. Eu estou simplesmente repetindo o que Ele disse. And a vision is just repeating what He showed. You understand? E a visão está simplesmente repetindo o que Ele mostrou. Vocês entendem? Now, may we hurry up and get right into the Word, because I know that many of you are here, got long miles to travel tonight. Agora, apressemo-nos e entremos diretamente na palavra, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui têm muitas milhas para viajar esta noite. I pray that God will bless you, help you, and protect you along the roads. Eu oro que Deus os abençoe, os ajude e os proteja ao longo das estradas. And now, I wish to turn tonight to St. Matthew, the 21st chapter, and verses 1 to 11 in St. Matthew. E agora eu desejo voltar nesta noite a São Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11, em São Mateus. And now, if you don't have your Bible, or if you want to jot down these scriptures, all right. E agora, se você não tem sua Bíblia, ou se você deseja anotar essas escrituras, está bem. Now, to you who never heard the message this morning, and you have a tape recorder, E agora, para vocês que não chegaram a ouvir a mensagem nesta manhã, e você tem um gravador, we never solicit selling tapes. We never solicit selling anything. nós nunca instigamos venda de fitas. Nós nunca instigamos venda de coisa alguma. Sometimes in a big meeting, they'll announce they got some books back there. Algumas vezes, numa grande reunião, anunciam que tem alguns livros lá atrás. We don't make anything out of them. Brother Dale's a writer. Nós não tiramos nada deles. O irmão Vail é o escritor. The tapes, the man operates the tape business there will tell you, we don't make no tape money. As fitas, o homem que trabalha com o negócio das fitas, ali lhe dirá que nós não ganhamos dinheiro nenhum com as fitas. We don't take the tapes, it's the message. Nós não são as fitas, é a mensagem. And when a man gets on his mind that it's money, he ain't gonna make tapes no more. That's right. E quando um homem coloca em sua mente que é o dinheiro, ele não mais fará fitas. Isso é certo. I was asking about it. I think our tapes sell about under $5 or something, 3 to 5 or something like that. Eu estava indagando sobre isso. Eu creio que nossas fitas são vendidas abaixo de $5, ou algo assim. 3 a 5, ou algo assim. What I say? 3 and 4 for them big long tapes. O que disse? 3 e 4 para aquelas grandes, as fitas longas. And a certain minister, I asked about one of his tapes, and it was $9. E um certo ministro, eu perguntei sobre uma de suas fitas, e ela era $9. About 20 minutes or 30 of a message. Cerca de 20 minutos, ou 30, de uma mensagem. So I see that our brother Softman back there is not getting rich, any of them, on these tapes that they're putting out. Então eu vejo que nosso irmão Sotman lá atrás não está ficando rico, nenhum deles, nessas fitas que eles estão distribuindo. See, they make just enough to get by on it. Veja, eles fazem simplesmente o suficiente para cobrir o custo. Can't ask them to make them for nothing because they have to buy the tapes and everything else. Não se pode pedir para darem de graça, porque eles têm que comprar as fitas e tudo mais. The machinery is very expensive.
Costs about $10,000 to get set up to make those tapes to begin with. E o maquinário é muito caro. Custa cerca de $10.000 o equipamento para fazer essas fitas, para começar. Now, I understand soon, they haven't announced it yet, but there's a tape hearing again. Agora eu compreendo que logo que eu ainda não anunciei, mas há uma audiência sobre fitas outra vez. Ever so often, the trustees, I have nothing to do with it at all. De tanto em tanto tempo, nós, os administradores, eu não tenho nada a ver com isso, de modo algum. I don't even number it, none of the meetings. It's neither pro nor con. Eu nem mesmo, nunca, em nenhuma das reuniões, não é nem a favor e nem contra. They turn in their bids. The trustees decide who is the next man to make tapes, and they send them a letter. That's all I know about it. Eles apresentam suas opiniões. Os administradores decidem quem é o próximo homem a fazer as fitas e eles lhe enviam uma carta. Isto é tudo que eu sei sobre isso. They take care of that because I can't even dedicate babies, let alone take care of tapes. So, or baptize. Eles cuidam disso, porque eu não consigo nem dedicar os bebês, muito menos cuidar das fitas. Então, ou batizar. So I've got my mind set on this message. That's that third pull, and it's the one I must be loyal and reverent to. Assim que estou com a mente ocupada com esta mensagem, que é essa terceira puxada, e é a isso que devo ser leal e reverente. Matthew 21, 1 to 11. I said that so you could be watching further or turning to the scriptures. Mateus 21, 1 ao 11. Eu disse isso para que vocês pudessem estar observando ou achando as escrituras. And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus sent two of his disciples, and saying unto them, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, e dizendo-lhes, Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied, and a colt with her. Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Loose them, and bring them to me. Desprendei-a, e trazei-mos. And if any man say aught unto you, you shall say, The Lord has need of them, and straightway he will send them. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. This was all done, that it might be fulfilled which is spoken by the prophet, saying, Ora, isto tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Tell ye the daughters of Zion, Dizei às filhas de Sião, Behold, thy king cometh unto thee meek, sitting upon an ass, and the foal of an ass. Eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. And the disciples went and did as Jesus commanded them. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, And they brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. trouxeram eles a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. And a very great multitude spread their garments in the way, E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, and others cut out branches from the trees and strew them in the way. e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. E as multidões que iam adiante e a que seguia clamava, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, Quem é este? And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. E a multidão dizia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Now if I would take a text from that for about 30 minutes,
before the prayer line begins, Agora, se eu tomasse um tema disto por cerca de 30 minutos, antes que a fila de oração comece, I would like to take this for a text. What is the attraction on the mountain? eu gostaria de tomar isto para o texto. Qual é a atração sobre a montanha? Now, it had been a very weary, nervous day. And it's an unusual day. Agora, esse havia sido um dia muito exaustivo, muito nervoso, e foi um dia incomum. We find Jesus here coming up to Jerusalem, ready to attend the Passover. Nós encontramos Jesus aqui subindo para Jerusalém, pronto para participar da Páscoa. And the Passover is where the Paschal lamb was killed and the blood was spread upon the mercy seat for the atonement for the people. E na Páscoa era onde o cordeiro pascual era morto, e o sangue era espalhado sobre o propiciatório para a expiação, para o povo. And he'd come up from Bethphage and had come to the top of the Mount of Olives. E ele tinha vindo de Betfagé e tinha vindo ao topo do Monte das Oliveiras, Which looks down upon another little hill where Jerusalem was built. abaixo do qual está outra pequena colina onde Jerusalém foi construída. And as he looked to know that this was his final visit. E assim que ele olhou e sabia que esta era a sua visita final. This was the time that when he would be delivered into the hands of sinful man and they would kill him. Este era o tempo quando ele seria entregue nas mãos de homens pecadores e eles o matariam. He'd die the horriblest death that was ever died by a mortal and be buried. Ele teria a morte mais horrível que algum mortal já teve e seria sepultado. He'd be betrayed by his own, some of them standing right with him. Ele seria traído pelos seus, alguns dos que estavam bem ao lado dele. And him being God knew what was in their hearts and knew from the beginning who would betray him. E ele, sendo Deus, sabia o que estava em seus corações e sabia desde o princípio quem o trairia. And know that man was with him who sat by his side and counted his money to him and so forth. E sabia que aquele homem estava com ele, o qual se assentava ao seu lado e contava seu dinheiro para ele e assim por diante. Know that man would betray him. Sabia que aquele homem o trairia. And knew that a cruel Roman cross waited for him out there. E sabia que uma cruel cruz romana esperava por ele lá. He knew that his water in his body and the blood of his body would separate. Ele sabia que sua água em seu corpo e o sangue de seu corpo se separariam. And the blood would drop off of his forehead, great big drops like perspiration. E que o sangue cairia de sua testa, grandes gotas como suor. He knew all that was before him. Ele sabia que tudo isso estava diante dele. And he stands upon the mountain looking over to Jerusalem. E ele de pé lá no monte, olhando sobre Jerusalém. The people of that day, what they called that day a better religious class of people, hated him. As pessoas daquele dia, os que eles chamavam naquele dia de classe melhor de pessoas religiosas, o odiavam. The churches of that day hated him and denounced all that listened to him. As igrejas daquele dia o odiavam e o denunciavam a todos que o ouviam. And if they went and attended his campaigns, they were immediately excommunicated from the fellowship of the church. E se eles fossem assistir suas campanhas, eram imediatamente excomungados do companheirismo da igreja. No wonder the scripture said he came unto his own, and his own received him not. Não é de se admirar que a Escritura disse, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. The ones who ought to have loved him, the ones who ought to have been for him, was his bitterest enemies. Aqueles que deviam tê-lo amado, aqueles que deviam estar a favor dele, foram seus mais implacáveis inimigos. And he had made up his little group out of a bunch of poor people, fishermen,
tax gatherers, uneducated. E ele tinha formado seu pequeno grupo de um grupo de pessoas pobres, pescadores, coletores de impostos, incultos. The Bible said some of them was even ignorant, unlearned. A Bíblia diz que alguns deles eram mesmo ignorantes, iletrados. Some could not even sign their name. Alguns não podiam nem mesmo assinar o nome. He never went to the churches to get his people, Ele nunca foi às igrejas para conseguir seu povo, and he never agreed with any of the church leaders. e ele nunca concordou com nenhum dos líderes da igreja, And besides that, he followed the very trend of a prophet. e além disso ele seguiu a própria tendência de profeta. He condemned everything that they done, as the ones before him had, Ele condenou tudo o que eles faziam, como aqueles antes dele tinham feito, because they were a portion of the Word, and he was the Word in its fullness. porque eles eram uma porção da palavra, e ele era a palavra em sua plenitude. But in the midst of all of it, through every age and every prophet that had been or would be, Mas, no meio de tudo isso, através de cada era e de cada profeta que tem havido ou que haverá, there's going to be a certain amount of people that's predestinated to hear that message, and they'll follow it. haverá um certo número de pessoas que está predestinado a ouvir essa mensagem, e elas a seguirão. Those ignore the crowds. They ignore the criticism of the unbeliever. Essas ignoram as multidões. Elas ignoram a crítica dos incrédulos. They have no argument with them. Elas não discutem com eles. They've got one thing to do, that's believe, and to get every bit of it they can. Elas têm uma única coisa a fazer, é crer e conseguir cada pouquinho disso que puderem. Soak it in. Like Mary, who sat at the feet of Jesus, Embeber-se nisso, como Maria, que se assentou aos pés de Jesus. and Martha was fixing his dinner. And Jesus said to her, E Marta estava preparando seu jantar, e Jesus disse para ela: but Martha, you are so concerned about the things of life. Mas Marta, você está tão ansiosa quanto as coisas da vida, But Mary has sought the better things. See? The things of eternal life. mas Maria escolheu as coisas melhores, vejam, as coisas da vida eterna. Now we find that many of the people that had understood, Agora nós encontramos que muitas das pessoas que tinham entendido, they didn't have literature as we have today. They didn't have television or telephones or anything of that day. elas não tinham literaturas como nós temos hoje, elas não tinham televisão ou telefones ou nada naquele dia, But it had been kind of breezed around that he was going to be at the Passover. mas tinha havido uma espécie de boato por ali que ele estaria na Páscoa. For many of the people, being spiritual minded, knew that he was that Passover lamb. Para muitas pessoas que tinham mente espiritual, sabiam que ele era aquele cordeiro da Páscoa, Because he'd already told them the things that was going to happen. porque ele já lhes havia dito as coisas que iriam acontecer. And then, of course, knowing that he was to be there and loved him the way they did, they was waiting for him. E então, naturalmente, sabendo que ele ia estar lá e amando-o da maneira que o amavam, eles estavam esperando por ele. There was a crowd that was probably pushing, shoving from one gate to the other. Havia uma multidão que provavelmente estava no empurra-empurra de um portão para o outro, Watching out in every way, for they knew that one of the hours he would appear. They were watching. observando de todas as maneiras, pois eles sabiam que qualquer hora daquelas ele apareceria. Eles estavam observando. Others were wondering what was the matter with these people, running from gate to gate. What's the attraction? Outros estavam querendo saber o que havia com aquelas pessoas correndo de um portão ao outro. Qual é a atração? And they would look this way and look that way to find out. E elas olhavam para esse lado e olhavam para aquele lado para descobrirem. Looked like they were looking for something, under expectation of something going to happen. Parecia que estavam esperando algo sob a expectativa de algo acontecer. Oh, how I would like to change my text for a few minutes and say this, that's what's the matter today. Oh, como eu gostaria de mudar o meu tema por alguns minutos e dizer isto.
que esse é o problema hoje. The people who are looking for him coming is under great anticipation and expectation. As pessoas que estão esperando que ele venha estão sob grande antecipação e expectações. We can feel it. The pressure. Nós podemos sentir isso, a pressão. And they're seeking, watching every move and every sign, comparing it with the scriptures. E eles estão procurando, observando cada movimento e cada sinal, comparando isso com as Escrituras. And when they've seen all those things that was predicted of him, right up to the end, they know the end was nigh. E quando eles viram todas aquelas coisas que foram preditas sobre ele, bem no final, eles sabiam que o fim estava próximo. They wanted to be there. So they watched. Eles queriam estar lá. Então eles observavam. Part of the crowds was for him, in the minority. Parte da multidão estava a favor dele, na minoria. Some was against him, most of them. 90% was against him. Alguns estavam contra ele. A maioria deles, 90% estava contra ele. And that's about the way it is today. E isso é mais ou menos como é hoje. In the religious crowds, when it really come down to the Word and Christ, there's about 1% that would believe it. Nas multidões religiosas, quando realmente se trata da palavra de Cristo, há cerca de 1% que creria nela. The other part wouldn't pay attention to it, no matter what was done. A outra parte não daria atenção a ela, não importa o que fosse feito. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, our Dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall be on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God. The melodious song